Metade dos brasileiros subestimam consequências mais graves do diabetes. A informação é da Sociedade Brasileira da Doença. Para alertar sobre a importância do diagnóstico e tratamento adequado para diabetes, o Diário conversou com a endocrinologista Lissandra Eduardo. O diabetes é uma doença multifatorial, né? O diabetes tipo 2 é o mais prevalente dos diabetes, porque a gente começa a ter uma resistência à insulina ou uma deficiência na produção dela. No caso do diabetes tipo 2, a gente observa uma resistência na ação dessa insulina perifericamente. E com isso, essa insulina ela passa a não ter ação no controle da glicemia. Aí a gente observa um quadro de hiperglicemia crônico até que o paciente surge com um diagnóstico de diabetes, propriamente dito. No caso do tipo 1, ele tem uma falência das células betas pancreáticas, aí esse paciente não vai conseguir produzir a insulina endógena dele. Aí o tratamento para o diabético tipo 1 é usar a insulina, não tem outro. Tem uma diferença para desenvolver de idade? Geralmente o diabetes tipo 1 é mais prevalente na população mais jovem. A gente observa a incidência maior em crianças, em jovens, em adultos jovens. O DM2 já é uma doença que a gente observa mais acima dos 40 anos. Hoje em dia tem mudado um pouco esse perfil, que a gente, com o aumento da obesidade, esse aumento do diabetes tipo 2 tem baixando de idade. Então a gente tem hoje pacientes também até 20 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, mas o tipo 2 tem muita relação com a história familiar, sim, com a genética. Então, os principais sintomas, o paciente apresenta boca seca, né? A que a gente chama de poliúria, polidipsia. A poliúria quer fazer muito xixi, uma perda de peso ponderal. Né? No caso do diabetes tipo 2, que é a doença mais prevalente do diabetes que a gente tem, geralmente os pacientes assintomáticos por um bom período. Mas essa questão, por exemplo, de alteração de visão, de boca seca, de fazer muito xixi, são sintomas de alerta para a gente procurar e investigar. Aí o diagnóstico é feito com uma glicemia de jejum, que tem que dar acima de 126, um exame que a gente chama de hemoglobina glicosilada, que aí os níveis de diagnóstico é acima de 6,5, já para o diagnóstico de diabetes, né? E o teste oral de tolerância à glicose tem que ser acima de 200. Mas basicamente a gente precisa de uma jejum e uma glicada, ou duas de jejum, entendeu? Ou um TOTG e uma hemoglobina de jejum para fazer esse diagnóstico, para poder confirmar a doença. A hipoglicemia a gente configura como sendo um estado de glicemia menor do que 70 miligramas de decilitro. E a hiperglicemia já é maior do que 100. O normal seria até 99. Então quando a gente tem, por exemplo, uma glicemia de 101, a gente fala uma glicemia de jejum alterada. Pode ser que o paciente não seja diabético ainda com essa glicemia de jejum alterada, mas é um alerta para a gente, evitar essa progressão. As emergências endocrinológicas em relação às hiperglicemias são duas propriamente ditas: a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar. Ambas você tem que apresentar uma glicemia no mínimo maior que 250. Mas aí, no caso, para esse diagnóstico são doenças agudas e potencialmente fatais, com alta incidência de mortalidade, apresenta cetose tanto na urina quanto no sangue. O paciente também há uma desidratação muito importante e os níveis de glicemia também muito elevados. O paciente diabético tipo 1, como ele não produz insulina, ele tem um risco cardiovascular até um pouco mais diminuído. O DM2 ele já é um paciente que tem uma síndrome metabólica associada, então ele tem uma predisposição muito grande com a doença cardiovascular. O que a gente chama de complicações crônicas do diabetes são, por exemplo, no caso das microcomplicações, a retinopatia diabética, nefropatia diabética e a neuropatia diabética. Tanto que hoje em dia, o aumento da prevalência, hoje em dia a gente considera o diabetes tipo 2 principal caso de cegueira, principal caso de hemodiálise, já ultrapassou a hipertensão arterial e principal causa de amputação em membros inferiores. Então a gente tem que preocupar. Do ponto de vista macrovascular, o paciente diabético ele vai morrer de infarto e de AVC. Então são as doenças que a gente tem que, por exemplo, a gente tem que prevenir a doença, o avanço dessa doença, para evitar essas complicações. Na verdade, o que aumenta a glicemia? Açúcar. Então, tudo que envolve açúcar e carboidratos em geral, que vai potencializar e aumentar essa glicose no sangue, isso a gente deve ser evitado. Aí muita gente me pergunta, doutora, mas então não posso comer nem fruta, porque tem açúcar? Então assim, a gente libera, Não tem como se restringir completamente. Então a gente libera, por exemplo, 4 frutas para o paciente diabético.
e mesmo assim com uma orientação. É muito importante porque a alimentação e atividade física são tratamentos para esse paciente diabético também. Então essa orientação da alimentação vai fazer um diferencial muito grande nessa progressão da doença. O paciente diabético, principalmente que é aquele que usa insulina, se ele passar um período grande sem se alimentar, a possibilidade dele ter um quadro de hipoglicemia pode ser possível, né? É importante. E as hipoglicemias também têm as emergências dela. Então, são duas vertentes. Como a nossa principal, né, fator de risco aí é o diabetes tipo 2, primeira coisa é mudança de estilo de vida. Geralmente esse paciente é um paciente plurimetabólico, é um paciente que vai chegar com um aumento de peso. Então, gira em torno de mudança de estilo de vida com alimentação e atividade física. Acho que perder peso aí é um ponto crucial para a gente conseguir ter um bom controle aí da progressão da doença. E existem os antidiabéticos orais, porque esse paciente DM2 ainda ele produz insulina e às vezes ele está precisando tipo assim, de um estímulo para o pâncreas dele liberar essa insulina, ou ele tem, por exemplo, uma resistência periférica, ou existem drogas classes que atuam a nível de intestino, a nível que são as incretinas, né, que são as medicações mais novas como o GLP-1, que atua a nível intestinal e ajuda retardando o trânsito intestinal. Aí com isso você diminui, lentifica a absorção da glicose. Existem drogas com mecanismo de ação renal também, que fazem glicosúria. Então assim, o paciente absorve menos glicose, ele vai excretar essa glicose, então, ou seja, ele vai perder açúcar. Então também, querendo ou não, é uma possibilidade de tratamento. Então existem várias possibilidades, vai depender do paciente, tem que ser um tratamento individualizado. Por isso que é muito importante ter um especialista, né, assim, junto, para avaliar qual que é o melhor remédio, qual que é a melhor terapia para aquele paciente. E no caso do diabético tipo 1 especificamente, é aquele que não produz insulina, então ele vai ter que usar insulina, não tem outra opção. O DM2 também usa insulina? Usa. Com a progressão da doença, ele vai falindo as células betas e vai chegar um momento que ele não vai produzir mais. Aí, nesse momento, o paciente diabético tipo 2 também tem a necessidade de fazer uso dessa insulina. Então, as possibilidades que a gente tem: alimentação, atividade física, os antidiabéticos orais e as insulinas. A gente observa que com o avanço da idade, a gente está envelhecendo, né? A gente está aumentando a nossa expectativa de vida. Então, o diabetes é uma doença que tem aumentado cada vez mais a prevalência, é muito relacionado também ao aumento da incidência da obesidade, porque andam juntas. Aí o que eu falo assim, é até interessante, mas assim, se a gente não tiver essa consciência, tanto de mudança de estilo de vida principalmente, todo mundo no futuro tem uma chance de se tornar diabético. E aí as complicações, geralmente a gente, por o DM2 ser uma doença mais assintomática, silenciosa, não alertar tanto a gente em relação à sintomatologia, quando a gente já tiver os problemas vão ser irreversíveis. Né? Então, assim, é um comprometimento da visão, um comprometimento renal, um comprometimento já a nível de nervo, né? De perda de sensibilidade. Então, o que a gente tem que fazer realmente é ter essa consciência e partir para uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, fazendo atividade física, dormindo bem, ingerindo a quantidade ideal de água também, que a hidratação é muito importante. E é uma doença com uma morbimortalidade muito grande. Muito grande, porque o que a gente vê hoje, por exemplo, os casos de insuficiência renal, né, já pacientes na fila de transplantes, fazendo hemodiálise, pacientes com perda de visão, realmente é uma doença que ao longo do tempo vai incapacitar, né, no início até que não, mas com a progressão da doença é uma doença que se torna incapacitante e com um risco potencialmente grave aí de ter um AVC, de ficar, né, assim, limitado, com comprometimento, com sequelas, ou um infarto que pode levar à morte mais súbita, né? Então realmente a gente tem que preocupar muito, gente, porque é uma doença que merece realmente atenção.